Pessoal, bom dia. Domingo chuvoso e frio no Rio de Janeiro. Olha que interessante a leitura de um dos melhores livros, na minha concepção, do psiquiatra Augusto Cury. Pais brilhantes, professores fascinantes. Esse livro eu estou relendo porque eu acho que ele tem ouro em pó. Eu vou provar por que eu falo isso. Vejam quanto é reflexão. A gente tem que ler e reler porque é muito interessante. Tem algumas frases aqui que tem que ser feita uma pausa para conversar em família. Olha que interessante o capítulo 4. Bons pais preparam os filhos para os aplausos. Pais brilhantes preparam os filhos para os fracassos. Este hábito dos pais brilhantes contribui para desenvolver motivação, ousadia, paciência, determinação, capacidade de superação, habilidade para criar e aproveitar oportunidades. Bons pais preparam os filhos para receber aplausos. Pais brilhantes os preparam para enfrentar suas derrotas. Bons pais educam a inteligência lógica dos filhos. Pais brilhantes educam a sensibilidade. Olha que interessante a ausência de educação para a sensibilidade da maioria dos pais, não é mesmo? Estimule seus filhos a ter metas, a procurar o sucesso no estudo, no trabalho, nas relações sociais, mas não pare por aí. Leve-os a não ter medo dos seus insucessos. Não há pódio sem derrotas. Muitos não sobem no pódio não por não terem capacidade, mas porque não souberam superar os fracassos do caminho. Muitos não conseguem brilhar no seu trabalho porque desistiram nos primeiros obstáculos. Mas por verdade, não é mesmo, gente? Alguns não venceram porque não tiveram paciência para suportar um não, porque não tiveram ousadia para enfrentar algumas críticas, nem humildade para reconhecer suas falhas. Aqui eu acho que está 99% das pessoas que têm capacidade e não brilharam. Como diz nos seus vídeos, né? O nosso amigo que eu tive a honra de conhecer enquanto frentista na década de 90, que eu acho que é um tremendo exemplo de sucesso e está nas redes sociais, né? TikTok, YouTube, Instagram, que é o Nelson Williams, né? Ele disse exatamente isso, que ele trabalhou o ego e venceu os obstáculos pela necessidade. Olha que exemplo de humildade, até hoje ele declara isso. Continuando a leitura. A perseverança é tão importante quanto a habilidade intelectual. A vida é uma longa estrada que tem curvas imprevisíveis e derrapagens inevitáveis. A sociedade nos prepara para os dias de glória, mas não os dias de frustração que dão sentido a essa glória. Revelando maturidade, os pais brilhantes se colocam como modelos de vida para uma vida vitoriosa. Para eles, ter sucesso não é ter uma vida infalível. Vencer não é acertar sempre. Por isso, eles são capazes de dizer aos filhos: eu errei, desculpe-me, eu preciso de você. Eles são fortes nas convicções, mas flexíveis para admitir suas fragilidades. Pais brilhantes mostram que as mais belas flores surgem após o mais rigoroso inverno. Se você está atravessando uma fase com seu filho, seja ele com TEA, TDAH, TOD, pense nisso. Aposte nos profissionais, nos especialistas que vão conseguir fazer com que a sua família supere essas dificuldades e eduque sua criança para que supere sim os fracassos e seja senhor de si. Continuando. A vida é um contrato de risco. Pais que não têm coragem de reconhecer seus erros nunca ensinarão seus filhos a enfrentar seus próprios erros e a crescer com eles. Pais que admitem que estão sempre certos nunca ensinarão seus filhos a transcender seus fracassos. Pais que não pedem desculpas nunca ensinarão seus filhos a lidar com a arrogância. Pais que não revelam seus temores terão sempre dificuldade de ensinar seus filhos a ver nas perdas oportunidades para serem mais fortes e experientes. Temos agido assim com os nossos filhos ou desempenhamos apenas as obrigações triviais da educação? Viver é um contrato de risco.
Os jovens precisam viver este contrato apreciando os desafios e não fugindo deles. Se eles se intimidarem diante das derrotas e dificuldades, o fenômeno no RAM registrará em sua memória milhares de experiências que financiarão o complexo de inferioridade, a baixa autoestima e o sentimento de incapacidade. Qual é a consequência? Aqui vem uma questão muito interessante sobre a importância da diminuição das reclamações, da tensão. Um jovem que tem baixa autoestima se sentirá diminuído, inferiorizado, sem capacidade para correr risco e para transformar suas metas em realidade. Poderá viver um envelhecimento emocional precoce. A juventude deveria ser a melhor época do prazer, embora tenha suas inquietações. Mas muitos são velhos no corpo de jovens. Ser idoso não quer dizer ser velho. Aliás, muitos idosos, por serem felizes e motivados, são mais jovens na sua emoção do que grande parte dos jovens da atualidade. Qual é a característica de uma emoção envelhecida sem tempo e motivação? Incapacidade de contemplação do belo e uma capacidade intensa de reclamar, pois nada satisfaz prolongadamente. Reclamar do corpo, da roupa, dos amigos, da falta de dinheiro, da escola e até de ter nascido. A capacidade de reclamar é o adubo da miséria emocional e a capacidade de agradecer é o combustível da felicidade. Muitos jovens fazem muitas coisas para ter uma migalha de prazer. Eles mendigam o pão da alegria mesmo morando em palácios. Os jovens que se tornam mestres em reclamar têm grande desvantagem competitiva. Dificilmente conquistarão espaço social e profissional. Alerte-os. Como os jovens entendem o que é a memória dos computadores, compare-a com a memória humana. Diga-lhes que toda reclamação é acompanhada de um alto grau de tensão, que por sua vez sofre um arquivamento privilegiado pelo fenômeno RAM na memória, que lentamente destrói o júbilo da emoção. Os melhores anos da vida são sufocados. Pouco a pouco, eles perdem o sorriso, a garra, a motivação. Muito interessante isso para reflexão, não é mesmo, gente? Vamos nos esforçar para sermos pais melhores e criar uma geração de jovens capazes. Um grande abraço, fiquem com Deus, muita saúde, muita fé.